Aleluia, vamos para a palavra de Deus. Quem tem fome da palavra? João capítulo 15, versículo 4. João 15, 4. Pode abrir sua Bíblia e vamos ler comigo. João 15, 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Aqui são palavras de Jesus. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim, de Jesus. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Esse contexto de João capítulo 15, fala sobre um fruto, que nós como ramos, devemos manifestar. Esse contexto de João capítulo 15, diz que tem um dono que se chama o agricultor, que é Deus, que tem a videira verdadeira que é Jesus, e tem os ramos que somos nós, e tem o fruto que precisa ser manifestado pelos ramos, que estão conectados à videira que é Jesus. Então todo agricultor, querido, ele planta para colher. Diga após mim: o Pai deseja frutos da minha vida. Então o Pai, Ele não erra de plantar a videira que é Jesus. Ele não erra de nos escolhermos como os cooperadores, como ramos, para produzir o fruto. Ele não erra. Só que Jesus deixa claro para nós um princípio aqui, que o resultado de muitos frutos, diga após mim, é uma permanência. O resultado de muitos frutos é uma permanência em Jesus, uma permanência na videira. Esse é o resultado de muito fruto. Jesus diz: se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Ele não dá um fruto, ele dá muito fruto, ele dá muito fruto. Pois sem mim, Jesus está dizendo, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Porque, gente, muitos frutos agrada quem? O agricultor, que é Deus. E por isso Ele espera dos seus ramos. E com essa introdução, eu quero levar vocês a pensar que somos salvos pela graça, mediante Jesus Cristo, e participante da sua obra nessa terra, como ramos, que através de nós, como ramos, vamos dar fruto, sendo que é isso que o agricultor deseja, sendo que o ramo não produz o fruto para si mesmo. O ramo produz o fruto para que outros usufruem. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando manifestamos o fruto de Jesus, quem está triste, vem até você que é ramo, e come do fruto da alegria. Quem não tem amor, vai até você que manifesta o fruto do amor. Então quando produzimos o fruto, meu irmão, não é para você comer, é para servir alguém, é para revelar a glória de Deus nessa terra. Você já viu um pé de goiaba comendo goiaba? Não. Então o fruto ao qual você manifesta é para serviço, e isso dá glórias a Deus.
E a minha pergunta: você tem dado fruto que serve pessoas e glorifica o Pai? Você tem permanecido na videira verdadeira, que é a única forma de gerar frutos? Porque Jesus diz: sem mim vocês não vão conseguir gerar fruto. E gera essa pergunta para nós. E com base nisso, com base nessa ideia de permanecer, porque entendemos que a permanência é que faz nós manifestarmos o fruto, e com base na permanência, com base nesse contexto, com base nessa introdução, eu quero levar vocês a nós falarmos nessa noite sobre cuidado com as distrações. Esse é o tema, o título da minha mensagem: cuidado com as distrações. O que Deus deseja de nós? Bem alto. Não, muito fraco. Só alguns manifestaram fruto agora. O que Deus deseja de nós? E com quem que nós manifestamos fruto? Com? Meu, que Jesus mais fraco. E com quem que manifestamos fruto? Porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Só que eu quero levar vocês a pensar que nós precisamos cuidar com as distrações. Toca nesse irmão que está do seu lado aí e diga para ele: tome cuidado com as distrações. Queridos, grandes homens de Deus se distraíram. Davi, no seu palácio, se distrai e adultera com Betseba. Um homem segundo o coração de Deus, por um leve momento se distraiu. Seu filho Salomão se distrai com a quantidade de mulheres que esse homem vivia e levou à perdição. Então, grandes homens de Deus, por bobear, distraíram e erraram. Então, a distração, ela é um perigo para as nossas vidas, e é muito perigoso, porque a distração pode nos levar à destruição. Mas eu quero trazer para nós nessa noite, um homem muito forte na Bíblia, que tinha um cabelão. O nome dele é? Esse mesmo. Um cara que foi levantado no meio do povo de Israel como ramo para gerar frutos. Um homem que foi levantado no meio do povo de Israel, que foi escolhido, aonde o Espírito Santo se apossava dele, e foi levantado para ser juiz naquela época. Só que foi um homem que deixou-se levar pelas distrações. Foi um homem que deixou-se levar pelas distrações, e isso roubou a sua missão, roubou o seu propósito, roubou aquilo ao qual ele foi levantado para exercer. Preste atenção, porque talvez você vai identificar que você está muito distraído. Juízes capítulo 13, versículo 3, vamos ler essa história. Juízes 13, 3. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, a mãe de Sansão. Ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho e nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu. Repita após mim: nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará, olha o que ele vai fazer: iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha só, presta atenção. Ele é consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então Deus levanta um ramo, meus irmãos, um ramo para libertar um povo que era de Deus.
Para você entender um pouco melhor, para saber o que é um nazireu, nazireu é um alguém, né, uma pessoa separada para Deus, com propósito. Isso você vai ler lá em, quer saber mais sobre o nazireno, né, como é o voto do nazireu, tem lá em Números capítulo 6, eu não vou abrir, mas qual que ali para ser um nazireu, tinha algumas restrições, teria algumas renúncias, e uma delas era a proibição de se aproximar e tocar em cadáveres. Essa era uma. O nazireu ele não poderia se aproximar de cadáveres, não poderiam tocar em cadáveres, não poderia também beber vinho ou fruto da vide, e também tinha a proibição de cortar os seus cabelos. Então, desse modo, a pessoa, né, que fez o voto de nazireu, nunca esqueceria que ela tinha uma vida de aliança com Deus, que ela era separada para um bom propósito, que ela era separada para uma missão. Viver essa vida sem tocar em cadáver, sem beber vinho, sem cortar o cabelo, era uma vida de santificação desse homem, para um propósito, para uma missão. E aí quem olhava, o povo de Israel olhava e vinha, ali tem um nazireu, ali tem um nazireu, porque ele não cortava o cabelo, não se aproximava de cadáveres, e nem bebia vinho. Só que o texto diz, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Preste atenção nisso, queridos. Desde o nascimento, ele se tornou nazireu. Eu e você, quando nascemos de volta, em Cristo Jesus, nessa vida, nós fomos consagrados, os nazireus desse templo, para libertar as pessoas das garras dos inimigos. Eu e você somos nazireus, os ramos que foram levantados, para sacudir o inferno. Só que o nazireu precisa viver uma vida de santificação, uma vida de renúncia, uma vida de resgate por aqueles que estão perdidos. Quer ver como você é um nazireu? No mesmo contexto, aonde Jesus está falando sobre a videira verdadeira, ele diz em João 15:16 assim, vocês não me escolheram. Olha o que Jesus está falando para nós. Ei, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nós somos os nazireus, escolhidos, desde o novo nascimento que tivemos com o Senhor. Você já foi convocado para essa missão. Você é um nazireu, que precisa andar em santificação, para uma missão, e não foi vós que escolheu, foi Jesus que te escolheu, assim como escolheu Sansão. Só que, assim como Sansão, nós precisamos cuidar com as distrações, assim como ele, nós precisamos cuidar, porque sabe o que tirou ele do propósito? O que tirou ele da missão? Foi a distração. O que tirou Sansão da permanência da videira? Foi as distrações. Sansão, as suas distrações, era as suas paixões por 3 mulheres, filisteia. As distrações de Sansão foram com 3 mulheres, que era do povo ao qual ele se levantou para batalhar contra, e a distração veio por ali.
E a primeira mulher que distraiu Sansão, está escrito em Juízes capítulo 14, versículo 1, abre lá, 14, 1. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Da onde que era esse povo? Filisteu, o povo inimigo. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe lhes perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo esse seu povo? Você tem que ir aos filisteus e incircuncisos para conseguir esposa, Sansão. Você tem que ir lá no povo inimigo para arrumar uma esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. O texto está dizendo que ele viu uma mulher. Os olhos dele levou ele se apaixonar por essa mulher, e o levou a distrair do propósito dele. E aí ele não estava mais nem aí, querido, se era um povo inimigo, se era um povo pagão, se era um jugo desigual, ele não estava nem aí. Ele queria casar com uma mulher que era um povo inimigo dele. Olha o que a distração faz. Olha como a distração cega. E aí seus pais tentam abrir os seus olhos. Sansão, olha quantas mulheres tem aqui. Olha quantas mulheres lindas que tem aqui, que estão se guardando para ti, Sansão. Mas Sansão, obcecado, distraído, e os pais dizendo: Sansão, olhe para o teu redor, Sansão, olhe, Sansão. Queridos, uma pessoa distraída fica cega na sua própria cobiça. Uma pessoa distraída, ela fica cega. As pessoas tentam: mano, não vai por esse caminho aí, mas ela está cega, ela está distraída. Olha como é perigoso. Um homem, querido, levantado para combater os filisteus, um homem ao qual o Espírito Santo vinha e se apossava dele, um homem que foi escolhido por quem? Por Deus, para ser um ramo, para defender. Olha que ministério lindo que esse cara tinha, mas ele deixou ser enganado. E aí agora, um homem que era para ser levantado para combater os filisteus, agora está fazendo uma aliança com uma mulher filisteia. Olha que perigo, olha que perigo. E aí eu te pergunto, nós não estamos fazendo alianças que estão nos atraindo, que estão nos distraindo, muitas vezes sutilmente, que estão roubando nós do bom propósito ao qual Deus nos colocou. Aquilo que nós deveríamos combater, distraídos, podemos fazer uma aliança. Aquilo que era para nós enfrentar, o pecado, aquilo que era para nós enfrentar, às vezes a gente está aliançado com isso. Tome cuidado. A história conta que chegou um momento, ele e seus pais vão até Tímina falar com a filisteia. Muito provável falar sobre o casamento, né? Porque um homem distraído não consegue ser convencido. E no caminho, eles estão indo lá, a Bíblia vai dizer que um leão vem e ataca ele.
ataca ele, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele rasgou aquele leão no meio. Imagina só, um homem cheio do Espírito Santo, com toda a força, rasgou um leão no meio. O tempo passa, e lá em Juízes capítulo 14, no versículo 8 agora, diz assim: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver. Olhar o quê? O cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com suas mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Queridos, aqui nós vemos ele quebrar a aliança com Deus. Aqui ele quebra a aliança do Nazireu com Deus. Porque ele não poderia se aproximar, tocar em um cadáver, e ele faz isso. Aí a minha pergunta: mas por que ele quebrou? O que fez Sansão quebrar o seu voto nazireu? Diga após mim assim: distração. O que fez ele se perder no seu voto, se perder na permanência com a videira verdadeira, foi a distração. E às vezes a distração é doce como mel. Às vezes a distração, ela é doce, saborosa, que atrai os olhos daquele que está olhando, que atrai aquele que fica com seus olhos fixos, que faz você pensar, que faz você desejar. Muitas das vezes a distração, ela é doce como mel, mas quer ver o resultado? Em Provérbios capítulo 5, versículo 3, Provérbios 5:3 diz assim, olha só o que fala sobre isso: pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Se nós formos ler a versão NTLH, diz: os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel. A distração, ela é docinha. A distração, aos olhos, ela atrai. Ela enche a nossa boca de água. Ela move o nosso coração. Isso fala sobre o pecado. O pecado no começo, ele é agradável, ele é doce como mel, mas termina com amargura e te leva à morte. No começo é um prazer, que delícia, mas depois é amarga e te mata com uma espada de 2 gumes. Distrações podem te tirar do teu propósito, não como um bicho feio, como um mel docinho, que vai te atraindo. Sabe, aquilo que às vezes a gente fala, isso não tem nada a ver, isso não vai me afetar, é doce, é docinho, mas o seu final é amargo, o seu final é morte. E aí eu te faço você refletir, queridos. Pessoal, será que o mel possivelmente não está sendo uma distração em nossas vidas e quebrando a nossa aliança com Deus, de
removendo a nossa permanência com Jesus. Perceba na sua vida se não há mel aí. Perceba se você não está lá com o dedo. Deixa eu experimentar só um pouquinho. Começa com um pouquinho. Sabe o problema disso? Que às vezes não somente nós se contaminamos com o mel, mas nós damos para os outros. Porque ele levou aos seus pais e eles comeram e ele não contou de onde que vinha. Porque vemos que a mãe dele também fez o voto de Nazireu. Ela também não estava se consagrando para recebê-lo. E ele induz até a mãe dele a cair nessa missão. Muitas vezes o mel na sua vida está levando a sua família junto contigo. A distração é mais astuta, meu irmão, que nós imaginamos. A minha pergunta para você refletir, pense aí, qual é a ilusão da doçura do mel, que por esses dias tem levado você a gerar frutos carnais? Qual é a ilusão da doçura do mel, que por esses dias tem levado você a gerar frutos carnais? Porque o agricultor espera de você um fruto doce, mas não um fruto do mel, um fruto que vem da videira verdadeira. Reflita, qual é o fruto que você está manifestando? E aí o que acontece, queridos, no decorrer da história de Sansão? Você vai ler que a primeira esposa é morta. E então cada vez mais ele caminha em um caminho de distrações, ao ponto que ele vai lá para Gaza, e lá em Gaza, ele se envolve com uma mulher prostituta. A esposa dele morreu, e no decorrer da história ele vai para Gaza, e em Gaza ele se enreda com uma prostituta. Diga após mim, distração. Era essa mulher prostituta. Deus não deseja frutos que glorifiquem o seu nome. Só que a distração dele fez ele manifestar frutos carnais. Quer ver? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5,19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Outras versões diz: o fruto da carne são manifestas. Imoralidade sexual. O que Sansão estava manifestando? Pela distração com a prostituta, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Olha o fruto que esse cara estava manifestando. Nós estamos falando de um cara que foi escolhido por Deus, um cara que tinha um voto, uma aliança, que não foi ele que escolheu, mas foi Jesus que escolheu, para que dê fruto, e fruto que glorifica o Pai. Mas ele estava manifestando o fruto da carne, que é a idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Era isso que estava manifestando na vida desse cara, pelas distrações. Agora ele estava com uma prostituta, manifestando tudo isso, gente, manifestando tudo isso. Simbolicamente, qual é a prostituta que você está se envolvendo? Simbolicamente, o que está te distraindo, querido? Jesus te escolheu para ser um nazireu. Uau, até rimou, né? Jesus te escolheu para se tornar um nazireu. Não se envolva com prostituta, não se envolva com o mundo carnal. As distrações em nossa vida, gente, vai nos arredar, vai nos prender, e quanto menos nós perceber, nós não vamos mais estar conectados com a videira. Gente, isso é sério. Eu estou a semana toda procurando uma mensagem, né, amor? Ontem, depois da vigília, eu não sabia nem o que ia pregar ainda. E aí eu comecei a ficar cabreiro. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou pregar? E eu fiquei, depois da vigília, Senhor, fala comigo.
E aí, graças a Deus, ele falou. E eu estou trazendo essa mensagem para vocês, porque é uma mensagem de alerta. Cuidado com as distrações. Nós estamos distraídos, gente. O Senhor falou no meu coração: distrações, distrações, distrações. E olha o que está acontecendo na vida desse homem. Que desgraça de vida, que vida miserável. Já perdeu uma esposa, já quebrou um voto com o Senhor, está ali virado numa bola de fogo, por causa das distrações. Só que ainda tem mais um relacionamento, tem mais uma distração na vida dele, e essa distração é o que levou Sansão para a ruína. Essa foi a última que levou Sansão para a ruína, e o nome dela é Dalila, a mulher que levou Sansão à ruína. Dalila é uma distração, Dalila é uma distração. Nessa noite eu quero abrir os teus olhos, amém? Que você não esteja distraído aqui dentro, pelo amor de Deus, com sono, cansado, com vontade de dormir. Não venha para o culto para dormir, isso é distração. Venha para o culto com vontade de receber a palavra, com vontade de receber aquilo que Deus quer entregar para o teu coração. Se você vir distraído, você vai manifestar o fruto da carne. E olha só o que acontece. Deixa eu abrir os teus olhos da seguinte forma. Existe, preste atenção, você que é cristão, existe um exército imenso do inferno para capturar a tua vida, e eles vão fazer isso através da distração. Eu vou repetir. Existe um exército, gente, do inferno que está trabalhando incansavelmente para te distrair. É verdade, preste atenção. Nesse exato momento tem um inferno agindo na tua vida para te distrair. Preste atenção, igreja do Senhor. Eles estão incansavelmente, tem demônios incansavelmente trazendo distração para a sua vida, e você não está percebendo, porque eles querem te capturar. Quer ver? Juízes capítulo 16, versículo 4, vamos ler lá. Juízes 16, 4. Depois dessas coisas, e a vida vai passando, né? Olha só, e a vida vai passando, depois de um tempo, depois dessas coisas, e a vida vai passando, e ele distraído, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Se apaixonou novamente. Os líderes dos filisteus, preste atenção, quem foi? Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja, se você conseguir induzi-lo, se você conseguir distraí-lo, se você conseguir enganá-lo, a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, preste atenção, dominá-lo, para que amarremos e subjuguemos. Preste atenção, cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Preste atenção nisso aqui, gente. Os líderes dos filisteus, preste atenção, usaram Dalila como distração. Dalila ali para Sansão era distração. Eles estavam pagando a distração para induzi-lo a mostrar o segredo dele, da onde vinha a força dele. Sabe para quê? Para dominá-lo, para amarrá-lo e para subjugá-lo. Preste atenção. Trazendo para os nossos dias, o diabo, que é os líderes dos filisteus,
está investindo nas nossas distrações, para nos induzir, para nos dominar, nos amarrar e subjugar as nossas vidas. Lembra que eu falei? O inferno está trabalhando incansavelmente. Estão pagando, gente. O inferno está pagando. O inferno está pagando para que haja distrações dentro da tua casa. Por que que você passa tanto tempo nas redes sociais, nos streams, na TV, nas séries, com o seu smartphone? Porque o inferno está pagando para que nós estejamos distraídos, porque ele quer te amarrar, ele quer te dominar, ele quer te subjugar. Sabe o que é subjugar, gente? Sabe o que é subjugar? É colocar debaixo de um jugo, é dominar a sua vida, sem nós perceber. Existe muita distração na nossa vida e a gente está sorrindo para isso. Tem gente pagando, o inferno está pagando para que você fique mais tempo nas redes sociais. Tem gente pagando para que você fique mais tempo distraídos. O inferno está pagando, Dalila, para te amarrar. Como que as distrações nos agarram? Por que ficamos tanto tempo nas redes sociais? Porque não é gostoso como mel? Não dá aquilo que queremos receber? O algoritmo não te entrega aquilo que você está procurando? Porque o inferno está pagando alguém para te distrair. Por que que tem tantos homens ou mulheres que têm 3, 4 empregos e ainda fazem bico? Porque estão te pagando para te manter distraído. Porque talvez o teu desejo de consumir é a tua Dalila. O desejo de querer mais as coisas, o anseio de querer mais as coisas, está fazendo você viver uma vida distraída e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e não para, não tem tempo com a família, e é isso que ele está fazendo, está te pagando para você trabalhar, para você viver uma vida distraída, sem perceber o que ele está fazendo dentro da sua casa, que é a ruína, porque ele quer te amarrar, ele quer te subjugar, ou seja, ele quer controlar a sua vida. Queridos, abre os seus olhos, tem Dalilas te governando, porque tem um inferno pagando 13 quilos de prata, cada um, e nós estamos distraídos, porque é doce como o mel, é doce como o mel. E aí a gente começa a perceber que estamos perdendo a força, como Sansão. Nós vamos perceber que nós estamos dominado, amarrado e subjugado, controlado pelo inferno. E aí a gente se pergunta: meu Deus, para onde foi? Para onde eu vou agora? Eu estou nesse ciclo e não paro. Porque existe Dalilas te dominando. Distrações. Sabe o que a Dalila faz? Sabe o que a distração faz? Começa a te agradar, é doce como o mel. Ela começa a te agradar, ela começa a entregar aquilo que você deseja. Que querida que é a Dalila, eu me apaixonei por ela, e sem perceber, eu não vejo que ela está sendo paga pelo inferno para me enganar. E aí eu te pergunto: quais são as Dalilas na sua vida?
Sabe como é que ela faz? Ela chegava para Sansão, porque ela tinha uma missão agora. Dalila tem missão, gente, porque ela está recebendo. Redes sociais tem missão, eles estão recebendo, porque o inferno está pagando. Tempo no celular, tempo no trabalho, tem uma missão: te distrair, para que você não tenha tempo. Sabe, e Dalila, ela perguntava para Sansão: Sansão, me conta, Sansão, como vem a tua força? E cada vez ela perguntava, e sabe o que Sansão começou a fazer? Começou a brincar. Ele mentia daí, ele criava mentirinha. É dessa forma, é daquela. E ela ali: Sansão, me conta. A primeira vez, ele começou a brincar, dizendo para ela assim, que tinha que amarrá-lo com 7 tiras de couro. Aí ela: opa, já sei como eu vou pegar agora Sansão. E amarra ali Sansão, e grita para os filisteus. E aí sabe o que Deus faz? Livra Sansão. Olha o amor de Deus. E aí ela pergunta novamente pela segunda vez, e ela diz: e agora, Sansão? Me conta, Sansão, me conta, como faz? Como que é? Como tu tem tanta força? E aí ele brinca de volta. Olha Sansão brincando com aquilo que não se brinca. E aí ele diz: olha, você tem que me amarrar com cordas que nunca ninguém tem sido usado. E ela faz de volta. E daí quando os filisteus vão para cima dele, eles rompem aquelas, e Deus o livra de novo. Esse Deus é bom demais. Na terceira vez ela incomoda ele, e aí ele diz assim: vamos brincar de novo. Se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça, e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco, como qualquer outro homem. Sabe o que ela fez? Fez isso também. Sabe o que Deus fez novamente? Livrou ele das garras dos filisteus. Deus é bom, gente. Quantas vezes estamos brincando, quantas vezes estamos, mas Ele está nos livrando. Só que eu vou te contar um negócio: cuidado com as distrações e as brincadeiras. No capítulo 16, versículo 15, a gente vai ler. Então ela disse, capítulo 16, versículo 15, diz assim: então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Olha só a distração. Essa é a terceira vez que você me faz de boba, e não contou o segredo da sua grande força, Sansão. Eu estou sendo uma bobinha aqui. Quem vocês acham que é o bobo? Importunando o tempo todo, grava isso, importunando o tempo todo, ela esgotava dia após dia o quê? Dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Que mulher chata. Por isso, presta atenção, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. O pagamento está aí, fazendo dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão te atacando. Ele acordou do sono e pensou:
sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os 2 olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar o moinho na prisão. As distrações, gente, elas são incansáveis. Elas vão trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, para nos levar à distração. Ela estava todo dia ali, me conta. Ela estava ali todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. As distrações vão estar diante das nossas vidas. E aí às vezes a gente brinca com elas. Às vezes a gente joga uma brincadeirinha, achando que a gente está no controle. Não, aqui eu sei mexer, aqui eu sei lidar. Eu vou arrumar esse trabalho aqui, mas, sabe, eu não dei mais exemplos, porque vocês já estão sendo ministrados pelo Senhor. Conforme eu estou ministrando, eu garanto que o Senhor já te mostrou outras distrações. E às vezes a gente fica ali brincando e achando que está no controle. E por 3 vezes Deus estava ali: estou te livrando, filho, porque eu te amo. Eu estou te livrando, filho, porque eu te amo. Eu estou te livrando, mas ele continuou brincando, 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 até que cedeu. Até que cedeu. Queridos, a minha oração é que nós não terminamos a nossa vida com distração. A minha oração é que a gente não se perca como Sansão. A minha oração é que a gente não esteja distraído, achando que nós estamos no controle, mas já perdemos, há muito tempo o controle. Perceba em sua vida, 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda de redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inferno está incansavelmente esperando uma oportunidade para a sua vida, mas ele vai pagar com distrações, para você ir cedendo, para você ir cedendo, para você ir cedendo. E aí você, com seu orgulho, vai achando que está no controle. Mas vai chegar um momento, o Espírito do Senhor o deixou. Cuidado com as distrações. Deixa eu te falar, você é um ramo escolhido para não se distrair, mas para permanecer. Você foi escolhido por Jesus não para estar distraído, mas para estar permanecendo. Queridos, deixa eu ler um texto aqui. Jesus, quando ele estava com os seus discípulos falando dos fins dos tempos, presta atenção, nos fins dos tempos, Jesus estava falando sobre isso. Mateus 24:10, vamos ler, Mateus 24:10, diz assim, Jesus está falando: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, está falando do fim dos tempos, trairão e odiarão uns aos outros, olha só, fruto da carne. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Muitos vão estar despercebidos, muitos vão estar enganados, muitos vão estar distraídos. Mas Jesus diz no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, vidrado, atento, será salvo. Aquele que permanecer na videira vai ser salvo. Aquele que está ali conectado todos os dias, entendendo e discernindo os tempos, vai ser salvo. Porque no final do tempo as pessoas nem vão perceber, será um estralo. E aí nós?
E aí nós, igreja do Senhor, estamos atentos para isso? Ou estamos distraídos como Sansão? Ah, queridos, há muito engano, há muito filisteus, há muitas dalilas, há muitas distrações. Só que a chave das nossas vidas está em permanecer na videira verdadeira, em Cristo Jesus. E eu encerro a minha palavra, você pode ficar de pé.